Irmãos queridos, amigos queridos, hoje estamos iniciando o estudo do livro de Atos dos Apóstolos, um projeto maravilhoso que Deus vai nos dar a graça para cumprir e que será de grande bênção para todos nós. Não percam, nós vamos ter narrações curtas, diárias, de segunda-feira até o sábado, de um capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Antes de nós começarmos, eu quero cantar para vocês com a minha família, que não está aparecendo no vídeo, mas está aqui muito querida, nos apoiando. Eu quero cantar um pequeno corinho que foi composto com base na palavra do Senhor em Salmos 119, versículo 105. Lá a palavra diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mais adiante, em Romanos 10, 17, a palavra do Senhor nos diz assim, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Queridos, está aí uma chance tremenda de nós crescermos mais fortes na nossa fé, ouvindo a palavra de Deus. Vamos cantar? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos é a tua palavra, é a tua palavra, é a tua palavra. Senhor Deus querido, quero oferecer ao Senhor com tanta alegria esse momento, os momentos que se seguirão, em que estaremos abrindo a Tua Palavra. Oh Pai amado, nesse mundo tão escuro, tão cheio de incertezas, eu quero pedir que o Senhor cumpra aquilo que o Senhor prometeu, que é abençoar aqueles que de boa vontade ouvem a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, agora nós vamos contar para vocês uma breve introdução ao livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou enviar juntamente com o link para este vídeo, eu estarei enviando então por escrito apenas esta introdução. Vocês têm Bíblias nas suas casas, certamente muitos terão versões diferentes do que a que eu vou usar, que é a chamada Bíblia Viva, muito boa, na minha opinião pessoal, e nós vamos então pedir que você ouça esta pequena introdução ao livro. Lucas, ou São Lucas, ou Doutor Lucas, como alguns chamam, escreveu 2 livros dirigidos a Teófilo. O primeiro foi o seu Evangelho e o segundo foi o livro de Atos. O Evangelho de Lucas termina e o livro de Atos inicia com uma superposição dos relatos a respeito da ascensão de Jesus. Nada sabemos de Teófilo, o destinatário dos 2 livros. O Evangelho de Lucas e o Evangelho de Atos o tem como destinatário, apenas para lembrá-los, porém a palavra nada diz ao seu respeito. Lucas o chama de excelentíssimo, um título de muita honra, e isto sugere que talvez ele fosse
um alto oficial romano. Apesar de muitos darem a este livro o título de Atos dos Apóstolos, apesar de assim chamarem o nome de 4 dos apóstolos e nada mais são mencionados ao longo do livro. Todos se lembram, eram 12 apóstolos e por alguma razão são mencionados apenas com destaque os nomes de Pedro, nos capítulos 1 e 12 a 12, e o nome de Paulo, nos capítulos de 13 a 28. Nenhuma palavra proferida pelos outros 2 apóstolos mencionados, que são João e Tiago, é mencionada. O melhor título para o livro seria Os Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, pois a sua obra soberana foi muito mais significativa do que a de qualquer homem. Foi o ministério do Espírito Santo que dirigiu, controlou, capacitou e fortaleceu a igreja, fazendo-a crescer em número, poder espiritual e em influência por todo o mundo. Lucas era um dos companheiros de viagem do apóstolo Paulo, talvez seu médico pessoal, que provavelmente começou a viajar com ele a partir da sua segunda viagem missionária. Lucas provavelmente era gentio e não foi uma testemunha ocular da vida de Jesus. Como então ele escreveu o seu evangelho? É a pergunta natural. Ele escreveu o seu evangelho com base em depoimentos pessoais. Conforme veremos ao longo do estudo do livro de Atos, Paulo ficou preso em Cesareia, que distava apenas 120 quilômetros de Jerusalém. Durante um período de 2 anos, Paulo esteve ali naquela fortaleza como prisioneiro. E isto deu oportunidade a Lucas para entrevistar e colher dados minuciosos e detalhados de pessoas que conheceram de perto a Jesus durante o seu ministério, muitas das quais ainda estavam vivas nesse tempo. Aparentemente, Lucas escreveu Atos antes do final da primeira prisão de Paulo em Roma. Conforme veremos, o livro termina mais ou menos abruptamente enquanto Paulo aguardava o seu julgamento por César entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. É possível que Lucas tenha adoecido ou mesmo morrido próximo a essa época. Ele andava tão junto de Paulo e era tão apaixonado pelo ministério do reino de Deus que, se estivera saudável ou vivo, não deixaria de mencionar alguns eventos notáveis que ocorreram bem próximo a esses anos, como o martírio de Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, que ocorreu no ano 62, é bem narrado por Flávio Joséfos, um historiador judeu da época. A última viagem missionária de Paulo, sua provável ida à Espanha e seu ministério em Creta, que teriam ocorrido entre os anos 62 e 64, a perseguição da igreja por Nero, o imperador romano, o segundo aprisionamento de Paulo em Roma e a sua morte, todas estes fatos no ano 64. E também, possivelmente, se estivera vivo e saudável, Lucas não teria deixado de mencionar a destruição da cidade de Jerusalém pelos exércitos romanos no ano 70 depois de Cristo. Vou passar agora a leitura do texto bíblico do primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, ou como eu prefiro, Atos do Espírito Santo através dos apóstolos de Jesus. Querido amigo Teófilo, na minha primeira carta, eu contei a você a vida e os ensinos de Jesus, e como ele voltou para o céu depois de dar aos seus apóstolos novas instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 anos
Depois da sua crucificação, eu disse anos, mas na realidade depois de 40 dias, me desculpem, depois da sua crucificação, ele havia aparecido aos apóstolos diversas vezes, em forma humana e provado para eles de muitas maneiras que realmente estava vivo. Nessas ocasiões, falou a respeito do reino de Deus. Num desses encontros, ele disse que não deixassem Jerusalém até que o Espírito Santo viesse sobre eles, em cumprimento à promessa do Pai, um assunto que já tinham discutido antes. João batizou vocês com água, lembrou-lhes Jesus, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de bem poucos dias. Em outra ocasião, quando Jesus apareceu a eles, perguntaram: o Senhor vai libertar Israel de Roma agora e nos restaurar como nação independente? O Pai é quem determina essas datas, respondeu Jesus, e elas não são para vocês saberem. Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, então receberão poder para testemunhar com grande efeito ao povo de Jerusalém, de toda a Judéia, de Samaria e até dos confins da terra, a respeito da minha morte e ressurreição. Não foi muito depois disto que Jesus subiu ao céu e desapareceu numa nuvem, estando todos olhando para ele. Enquanto estavam forçando a vista para olhar novamente para o céu, de repente, 2 anjos, vestidos de branco, apareceram ali entre eles e disseram: homens da Galileia, por que vocês ficam aqui olhando para cima? Jesus foi embora para o céu e algum dia, tal como foi, ele voltará. Eles estavam no Monte das Oliveiras quando isto aconteceu, de modo que caminharam o trecho de 1 quilômetro de volta a Jerusalém e foram fazer uma reunião de oração num cômodo do andar superior da casa onde estavam. Esta é a lista dos que se achavam presentes à reunião: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, também chamado nacionalista, Judas, filho de Tiago, e os irmãos de Jesus. Diversas mulheres, inclusive a mãe de Jesus, também estavam lá. Esta reunião de oração continuou vários dias. Durante esse tempo, num dia em que mais ou menos 120 pessoas estavam presentes, Pedro se levantou dizendo o seguinte: irmãos, era necessário que se cumprissem as escrituras a respeito de Judas, que traiu Jesus, guiando a multidão ao encontro dele. Pois isto foi profetizado há muito tempo pelo Espírito Santo, falando por meio de Davi. Judas era um de nós, escolhido para ser apóstolo tal como nós fomos. Com o tempo, ele se perverteu. Com o dinheiro com o qual ele vendeu a Jesus e que ele recebeu pela traição, foi comprado um campo. O próprio Judas, na sua queda, rebentou-se todo e suas entranhas se esparramaram. Noticiada a morte dele, espalhou-se rapidamente no meio do povo de Jerusalém e puseram no lugar o nome de O Campo de Sangue. A profecia do rei Davi sobre isto aparece no livro de Salmos, onde ele diz que a sua casa fique deserta, sem que ninguém more nela, e ainda que o trabalho dele seja entregue para um outro fazer. Portanto, disse Pedro, nós devemos escolher agora um outro para ocupar o lugar de Judas e unir-se a nós como testemunha da ressurreição de Jesus. Escolhamos alguém que tenha estado constantemente conosco, desde o nosso primeiro encontro com o Senhor, desde o tempo em que Jesus foi batizado por João, até o dia em que foi levado de nós para o céu.
A Assembleia mencionou 2 nomes, José Justo, também chamado Barsabás, e Matias. Então todos eles oraram para que fosse escolhido o homem certo. Ó Senhor, disseram, o Senhor conhece todos os corações. Mostra-nos qual destes homens escolher como apóstolo para substituir o traidor Judas, que se foi para o lugar dele. Depois fizeram um sorteio, e então Matias foi escolhido e tornou-se apóstolo com os outros 11. E aqui termina o primeiro capítulo do livro de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos de Jesus. Não percam amanhã nosso pastor Bebeto falando com vocês sobre o segundo capítulo do livro de Atos. Deus os abençoe.